Eu acho que você já percebeu que sofrer faz parte da evolução de qualquer ser humano. É no sofrimento que a gente muitas vezes para olhar aquilo que não vem olhando. É no sofrimento que muitas vezes a gente sai do piloto automático. É no sofrimento também que muitas vezes a gente percebe que é necessário fazer aquela mudança que a nossa vida está precisando. Mas não uma mudança simples, uma mudança mais radical para alinhar cada um de nós com a sintonia da missão e de propósito. Agora, é claro que é o sofrimento que faz você dar aquele choque, analisar a sua vida com uma percepção que talvez nunca seria possível se você fizesse sem o sofrimento. Se você olhar para a sua vida agora, é provável que você pare para perceber momentos de sofrimento, talvez períodos recentes, talvez períodos de 10, 15 ou 20 anos atrás, não importa. Mas pensa agora em alguma situação que você realmente sofreu, que já passou. E quando você olha, você fala, caramba, sofri muito. Outra coisa, quando você para pensar nesse tipo de sofrimento, você observa também que aquele período em que você sofreu muito, ele também fez você aprender coisas que talvez sem o sofrimento você não aprenderia. E uma outra coisa, você olha para trás e percebe também que além de ter aprendido coisas que não aprenderia se não fosse o sofrimento, jamais teria aprendido tantas coisas em tão pouco tempo. Isso mostra que, infelizmente ou felizmente, quem sou eu para dizer, o sofrimento ele faz parte de um processo necessário que todo mundo tem para evoluir, tá bom? Então a gente já chegou à conclusão aqui que, infelizmente, a gente ainda não está pronto para aprender sem a dor, tá certo? Agora, algo é inquestionável. A mudança você não tem como segurar. O aprendizado você não é opcional, mas a quantidade de sofrimento é opcional. E o tema aqui hoje, será que você não está sofrendo mais do que você realmente precisaria? Será que o sofrimento que está na sua vida ele é realmente necessário? Ou você está apegado a algum tipo de sofrimento, apegada, que nem precisava estar mais? Então como perceber isso? Primeiro lugar, para perceber, para pensar na sua vida se existem emoções, sentimentos e pensamentos ou situações conflitantes que continuam se repetindo. Não importa se já faz 10 anos, 5 anos, não importa se é nesse trabalho ou se é nessa situação familiar, não importa, quando você olha, você vê que no trabalho aquele sofrimento se repete, você vê que no trabalho aquele sofrimento se repete, nos seus relacionamentos conjugais isso se repete, onde quer que você vá, os cenários mudam, as pessoas mudam, as ocasiões mudam, mas aquele sofrimento está ali. Esse é um dos maiores indícios que você está sofrendo, além da conta. Sabe por quê? Porque sofrimento é algo que existe para a gente evoluir. E ele acontece para você evoluir. E por que ele persiste? Porque você não evoluiu. E evoluir significa o quê? Uma vitória emocional sobre algo. Quase sempre, 99,9% das vezes, uma vitória sobre o medo. Isso, a grande lição é o seguinte: qualquer que seja a situação da sua vida que você está sofrendo agora, você só continuou sofrendo porque você não a resolveu. Ai, claro que é óbvio. Mas por que você não resolveu? Porque você tem medo de enfrentar algo que a situação precisa. E esse é o ponto. Descobrir a situação de medo, ou medo por trás daquela emoção não resolvida. Medo por trás daquele sofrimento. Ah, esse sofrimento existe porque eu preciso me mudar de casa e eu tenho medo de não encontrar uma casa tão boa. Esse sofrimento existe porque eu tenho que me separar do meu relacionamento atual e eu tenho medo de não encontrar alguém depois. Esse sofrimento existe porque eu tenho que mudar completamente de profissão e eu não tenho certeza. Esse sofrimento existe porque eu tenho medo de quando eu fizer isso o que os meus parentes vão pensar, o que os meus colegas de trabalho vão pensar, ou o que a sociedade vai pensar. E isso tudo manifesta o sofrimento. Então o sofrimento, ele é como o sinalzinho que aparece no seu carro quando o carro entra na reserva, o combustível vai acabar. Ele é só um sintoma, ele é uma manifestação. Então não adianta, por exemplo, ir com o martelo e quebrar a luz de que acendeu a reserva, a luz da reserva. Não, eu tenho que encher o tanque de combustível, é a única saída que eu tenho. O sofrimento é a mesma coisa, ele manifesta que algo está errado. E o que é o sofrimento? Ele está mostrando o outro ponto de algum medo que você tem. Esse é o ponto. E viver a sua missão é aprender a entender emoções pequenas da vida e transmutá-las, transformar
o medo em coragem, o medo em amor, o medo em confiança. E para isso você precisa aprender a olhar para a sua vida de uma maneira completamente diferente. Para isso você precisa olhar para a sua vida de um jeito em que você saiba que cada emoção, sentimento, pensamento são aflorados de situações que você vive. E aí quando você começa a prestar atenção que emoções são essas e tratar as emoções, o sofrimento vai embora. Então entenda uma coisa, a maioria das vezes o sofrimento, ele é um contraste que você precisa ter do tipo, opa, que medo está por detrás disso que eu não trabalhei. E paulatinamente, passo a passo, calmamente, a gente vai resolvendo os principais medos da nossa vida. Mas acima de tudo, eu acho que se você puder tirar uma lição daqui hoje, é a lição de que você precisa enfrentar os medos. E quando você não enfrenta os medos, o que acontece? Ele cresce. Não tem jeito. Medo é um organismo vivo. Eu me lembro de uma época em que minha mãe tinha acho que uns 12 anos, e surgiu uma febre daqueles iogurtes, que são uns micro-organismos que você ia colocando água ou açúcar, eu nem me lembro mais, e aquele iogurte ia crescendo. Você já deve ter visto essa história do iogurte, que eu não me lembro o nome. Então todas as noites a minha mãe colocava água ou colocava leite naquilo, e aquilo tinha uma parte, dobrava, e aí de 2 virava 4, e de 4 virava 8. Se você não ingeria aquilo, aquilo ia crescendo, e a gente ia dando para os vizinhos, e aquilo ia crescendo como um micro-organismo vivo, claro. O medo é assim também. Se você não cuidar, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que chega uma hora que você tem que matar ele por inanição. Como que você mata? Colocando ação, colocando coragem, colocando atitude. Então não espere ter coragem para vencer o medo. Atue no medo para que a coragem surja. Acima de tudo, provavelmente você sofre mais do que você deveria. E só o fato de você começar a prestar atenção a isso vai fazer a grande diferença na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aqui embaixo dá um joinha. Cada joinha que você dá para o nosso vídeo dá uma força danada para esse canal. A outra coisa, tem um quadradinho aqui embaixo que é para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Quando você se inscreve no nosso canal do YouTube, o Google notifica você cada vídeo novo que a gente posta. Assim você vai poder ficar 100% conectado ou conectada com novidades como essa. E acima de qualquer coisa, você conhece pessoas que estão sofrendo mais do que deveriam? Você conhece pessoas que ficam alimentando aquele medo, alimentando aquele sofrimento e elas já poderiam ter saído disso? Talvez esse vídeo é o que ela está precisando para pensar diferente. Então pega o link aqui em cima, o link aqui no seu browser, no seu navegador e compartilhe agora no seu Facebook, combinado? Compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, para mais pessoas poderem ver isso e para a gente começar a mostrar que o sofrimento, ele é só um pouquinho necessário, não tanto necessário. Ele precisa existir para dar um contraste nas mudanças que a gente tem que enfrentar. Só isso, depois ele já pode ir embora. Tá certo? Eu espero te ver no próximo vídeo e aqui quem falou foi o Bruno Gimenez para a sua Missão TV. Eu acredito em você, senão eu não estava aqui, pode ter certeza. Beijo grande e até o próximo vídeo.